Meus irmãos, abramos a palavra de Deus no Salmo de número 88. Este salmo fala do que eu chamo, utilizando um termo muito comum entre os puritanos, de a noite da alma. A noite da alma. Diz assim a palavra do Senhor: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se abeira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. São desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos teus terrores, estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras. Os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo. Há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Meus irmãos, eu creio que todos nós, ou quase todos nós, conhecemos a verdade consoladora que Davi nos traz no Salmo 30, verso 5, que diz: porque não passa de um momento a sua ira, e o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Em geral, é assim que nós experimentamos muitas das aflições da vida cristã. Há noites difíceis na nossa vida, mas elas passam. Os dias maus não duram para sempre. Via de regra, nenhuma vida é só de lágrimas e lamento. Após o vale de lágrimas, sempre vem o riso e a festa. Contudo, irmãos, aqueles que são experimentados nas provações sabem que algumas noites parecem muito mais longas do que outras. E neste mundo, alguns foram chamados para provar mais noites longas do que a maioria. É quase um ministério. A Escritura nos exorta a vestir toda a armadura de Deus, você lembra lá em Efésios 6,13, para que possamos resistir no dia mau. O dia mau é exatamente aquilo que os puritanos chamavam de noite da alma. E sabemos que essa expressão não representa necessariamente um período literal de 24 horas, porque há dias maus que duram semanas ou meses, alguns duram anos, décadas. Alguns servos de Deus, meus irmãos, neste mundo, chegam a passar anos caminhando sob densas nuvens de sofrimento
sem alívio, de angústia e de profundo abatimento interior. É por isso que os puritanos costumavam chamar essas experiências de noite da alma, noites da alma. Com essa expressão, eles descreviam períodos de intensa aflição espiritual, emocional e até física, nos quais o crente se vê mergulhado em profunda escuridão interior. Veja, nós somos filhos da luz, mas por causa da condição da queda, de vivermos no mundo caído, da força da corrupção restante em nós, das tentações de Satanás e do mundo, nós muitas vezes podemos cair em profunda escuridão interior, lutando contra sentimentos de abandono, tristeza persistente, temor, desorientação e desesperança. Na maioria dos casos, especialmente em tempos de calamidade coletiva, isso aconteceu no período do Covid, não é? Aumentou o número de casos de depressão, de ansiedade e outras desorientações. Então, especialmente em tempos de calamidade coletiva, de perseguição, de guerras, de crises nacionais ou sofrimento individual extremo, essa noite não parece ter fim. E olhando para a história da igreja, mesmo para o sofrimento ao nosso redor, alguns servos de Deus neste mundo parecem ter uma vida especialmente recheada de provações. Talvez este seja o caso de algum de nós aqui presente. O Salmo 88, ele é o retrato inspirado de uma dessas longas noites da alma. Talvez, meus irmãos, nenhum outro texto, isso é quase unanimidade entre os estudiosos, e se você ler, você vai concordar com eles, que nenhum outro texto das Escrituras, possivelmente exceto um, exponha de forma tão intensa as profundezas do sofrimento humano diante de Deus. Este salmo não possui, observe bem, nenhuma mudança de tom que encontramos em outros salmos de lamento. Não há aqui um testemunho explícito de livramento. Não há celebração da vitória no final do cântico. Não há nem a expectativa e a confiança de que Deus intervirá. Portanto, não há resolução visível da angústia. Ao contrário, o salmo termina na escuridão. E é um salmo do crente, de um crente. Ele termina na escuridão. A sua última palavra é trevas. O meu companheiro são trevas. Isso faz do Salmo um dos textos mais importantes das Escrituras para nós compreendermos como o povo de Deus deve atravessar profunda angústia de alma. Porque esse Salmo nos ensina que a fé bíblica não ignora a realidade das intensas angústias da alma. A palavra de Deus, meus irmãos, não trata em nenhum momento com superficialidade aqueles que caminham em abatimento, a tristeza em meio ao abatimento, em meio à tristeza profunda ou ao aparente silêncio divino. E ao preservar um salmo como este nas Escrituras, o Senhor mostra que Ele conhece as profundezas da dor humana. E Ele dá voz a seus filhos, mesmo nos momentos em que eles parecem não enxergar qualquer luz no horizonte. Você lembra, conforme Calvino, o livro dos Salmos, ele é a anatomia de todas as partes da alma. E aqui vemos uma alma em profunda angústia. Mas, ao mesmo tempo, este salmo também confronta muitas ideias equivocadas. Ele nos mostra que sofrimento intenso, abatimento profundo e intensa, insuportável angústia da alma não são incompatíveis com a fé verdadeira. Há dores que não se resolvem rapidamente. Há feridas que permanecem abertas por longo tempo.
há crentes sinceros que atravessam períodos severos de aflição emocional e espiritual. Então, o Salmo 88 também nos lembrará uma das verdades fundamentais do saltério. Mesmo na mais longa noite da alma, o crente deve continuar falando com o seu Deus. Mesmo quando o Senhor parece em silêncio, Ele continua sendo o Deus da nossa salvação. Você percebe que o título do Salmo atribui sua autoria a Emã, o Ezraíta. Emã é mencionado em 1 Reis 4,31 como aquele que está entre os homens mais sábios da sua geração, ao lado de Etã, Calcol e Darda. Esses eram os homens mais sábios, e talvez, se nós colocássemos uma espécie de top 5, Salomão seria o primeiro e eles 4 seriam os demais. E então, em 1 Crônicas, encontramos Emã ligado ao ministério levítico da música no templo. Ele era ligado à música. Portanto, nós não estamos diante de um homem ímpio, nem ignorante, nem distante das coisas de Deus, nem mesmo diante de um homem imaturo. Há muito sofrimento e angústia da alma que é fruto da nossa imaturidade, mas não é este o caso. Aqui trata-se de um servo experiente, profundamente envolvido com a adoração e reconhecido por sua sabedoria. Isso já nos ensina algo importante logo no início. Maturidade espiritual não imuniza ninguém contra períodos de intensa aflição. Mesmo os servos mais piedosos podem atravessar noites extremamente escuras. E o cabeçalho também identifica este salmo aqui como didático. O termo original hebraico geralmente é associado a um cântico didático ou contemplativo. Embora a estrutura seja claramente de um salmo de lamento, portanto há aqui um propósito pedagógico. O Espírito Santo quis ensinar o seu povo por meio desta oração. Então, o Salmo não foi registrado apenas para registrar, ou preservado apenas para registrar a dor de Emã, mas para instruir os servos de Deus sobre como lidar com momentos de trevas, de profundo abatimento e de aparente silêncio divino. E essa combinação entre lamento e instrução é extremamente significativa. Porque muitas vezes pensamos que a fé verdadeira exige do crente uma linguagem constante de triunfo e de força. Contudo, o próprio saltério inspirado nos mostra que há momentos em que o povo de Deus ora a partir das profundezas da sua angústia. A Escritura não silencia, meus irmãos, a dor do justo. Ela nos ensina a levar essa dor à presença do Senhor. Aliás, uma das particularidades mais marcantes do Salmo 88 é exatamente a sua ausência de resolução. Em muitos salmos de lamento, mesmo depois de intensas queixas, como nós vimos, nós encontramos ao final uma mudança de tom, uma declaração de confiança, uma celebração do livramento ou um testemunho de esperança renovada. Aqui, porém, isso não acontece. O salmo começa com clamor e termina na escuridão. A tensão permanece até a última linha. E é claro que isso não significa ausência de fé. Pelo contrário, o fato de Emã continuar falando com Deus do meio da densa escuridão já é em si uma poderosa expressão de fé perseverante. Porque a incredulidade abandona a oração. Mas a fé, ainda que com lágrimas, continua clamando. É preciso que se diga que o sofrimento dele aqui é espiritual. E eu, mais uma vez, preciso dizer, aquilo que se convenciona chamar de transtornos mentais são problemas espirituais, mas você precisa descolar isso da
cultura de batalha espiritual. Quando eu falo problema espiritual, não é que a pessoa tem demônio. Nem problema espiritual significa que falta Deus. É isso que nós vamos ver. Problema espiritual é um problema do interior, do coração. Aprenda isso. Tudo que está no coração, naquilo que se chama mente, não é algo só do cérebro. Não somos só um corpo. Este é o ponto. Também é importante observar que o sofrimento descrito no Salmo parece prolongado. No verso 15, Emã afirma andar aflito desde moço. Então, ao que tudo indica, não se trata de uma crise momentânea, mas de uma experiência duradoura de sofrimento. Ele está dizendo, os meus companheiros, sabe o que é o companheiro? Aquele que anda com você o tempo todo, são trevas. E nós não sabemos, meus irmãos, ao certo, se a causa desse sofrimento era uma enfermidade física, uma profunda angústia da alma, uma calamidade pessoal ou uma combinação dessas coisas. O Salmo não nos fornece detalhes suficientes para concluir nada com precisão. E talvez essa ausência da especificidade seja intencional, porque o texto se torna assim aplicável às múltiplas formas de sofrimento extremo que atingem os servos de Deus neste mundo caído. Por isso, o Salmo 88 possui enorme relevância para nós. Ele fala tanto aos que atravessam por períodos de profunda aflição, quanto àqueles que precisam cuidar deles. Talvez você está num desses grupos. Talvez você esteja atravessando um momento desses. Talvez não, e aí você precisa ouvir para que você aprenda a cuidar daqueles que atravessam em algum momento por noites da alma. Irmãos, nós vivemos numa geração marcada por angústias intensas. O homem chamado por Philip Rieff de homem psicológico é talvez o homem mais frágil da história. Nós temos um histórico de abatimentos prolongados, crises emocionais, sofrimentos da alma que frequentemente deixam as pessoas desorientadas e isoladas. E o mundo secular tenta interpretar essas experiências apenas por categorias psicológicas ou médicas. Por outro lado, muitos ambientes religiosos tratam toda dor profunda com simplificações superficiais. O Salmo 88 nos conduz por um caminho diferente. Ele nos oferece uma perspectiva profundamente teológica e pastoral do sofrimento extremo. E aqui aprendemos que o povo de Deus pode derramar sua alma diante do Senhor. E Ele pode derramar até mesmo suas mais sombrias angústias, sem abandonar a fé, nem romper sua relação pactual com Ele. Então eu quero tratar desse salmo, primeiramente mostrando, e o primeiro ponto, dos versos 1 a 9, é quando a noite da alma parece interminável. Quando a noite da alma parece interminável, é o nosso primeiro ponto. O salmo começa de maneira surpreendente. O salmo mais tenebroso, mais escuro, mais depressivo da Bíblia. Em meio a uma das mais profundas expressões de sofrimento, se inicia dizendo: ó Senhor, Deus da minha salvação. Como eu falei, não há possivelmente nenhum outro salmo mais angustioso do que este. Mas ele não começa dizendo, inclina os teus ouvidos, socorro, Senhor, como em outros salmos. Ele começa se dirigindo a Deus e pensando e trazendo à memória o caráter de Deus. Ó Javé, Deus pactual, Deus da minha salvação. Essa declaração, irmãos, deve ser para nós intrigante, porque tudo que o salmista descreverá a seguir parece contradizer essa confissão. Ele se sente abandonado, esmagado, cercado pela morte e inclusive alvo final da ira divina, o alvo da ira divina. Ainda assim, ele continua reconhecendo o Senhor como Deus da sua salvação. E aqui nós encontramos a primeira grande lição do Salmo. O Deus que nos conduz por
vales escuros, o Deus que pode nos esmagar, o Deus que silencia diante da nossa dor, continua sendo o Deus da nossa salvação. Não há outro. E a fé expressada por Emã não se apoia em suas emoções momentâneas, por mais intensas que sejam, mas nesse caráter pactual de Deus. Mesmo sem compreender seus caminhos, mesmo sem enxergar qualquer luz imediata, Amã continua se dirigindo ao Senhor e a sua busca é duradoura, tanto quanto a provação que o assola. Observe a intensidade da sua busca. Ele fala: ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo a Ti. O sofrimento, portanto, não o levou ao abandono da oração, mas à perseverança fiel nela. E há um contraste importante aqui. Porque quando nós pensamos que Deus nos abandonou, nossa inclinação natural é nos afastarmos dele. Numa revolta, às vezes contida, num desânimo de cultuá-lo, o coração abatido tende ao desânimo espiritual. Muitos deixam de orar justamente quando mais precisam fazê-lo. Emã, porém, faz o oposto, ele continua clamando. Observe comigo que nos versos 3 a 5, o salmista passa a descrever a profundidade da sua condição, e a sua linguagem é dominada por imagens de morte, sepultura e destruição. Veja o verso 3, a minha alma está farta. O que é farto? Saturado, cheio. A minha alma está farta de males, e a minha vida já se abeira da morte, ou seja, está às portas da morte. Emã se encontra completamente saturado de sofrimento. Sua alma é como um recipiente transbordante de dor e de um abatimento esmagador e prolongado. E ele prossegue no verso 4, sou contado com os que baixam a cova, eu sou contado com os mortos, eu sou como homem sem força. E essa palavra cova traduz um termo que frequentemente é usado para descrever uma cisterna profunda, uma prisão subterrânea ou a própria sepultura. Então Emã se vê como alguém já praticamente sepultado em vida. Você já viu gente assim? Você já ficou assim? O sofrimento lhe roubou as forças. Ele está como entre os mortos. E o paralelismo desses versos, nesse paralelismo, cada linha aprofunda a sensação de descida num poço de angústia. O Salmo vai nos conduzindo para regiões cada vez mais escuras. O homem que começou clamando agora se descreve, veja o verso 5, como alguém que foi atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura. Ele está falando aqui como aquele guerreiro que já está prestes a morrer e seus inimigos já o jogam na cova porque ele vai morrer. É certo que vai morrer, então coloca junto dos mortos. Meus irmãos, essa é uma linguagem de extremo desamparo. E ao que tudo indica, esse sofrimento não era recente, porque ele fala que anda aflito desde moço, no verso 15. Talvez estivéssemos, irmãos, inclinados a pensar que homens especialmente piedosos e experientes seriam poupados de certas profundezas de angústia. Mas Emã destrói essa ilusão. E se nós olharmos a história do povo de Deus, nós vamos ver que há muitos que se nós lermos a história, nós vamos ver que talvez os mais sábios foram os que mais sofreram. Emã era um homem sábio, era um servo de Deus, é preciso que se diga, ele estava ligado ao culto no templo. E ainda assim ele atravessava uma longa noite da alma, e isso corrige uma deficiência recorrente da nossa fé. O Salmo 88 nos mostra que sofrimentos profundos da alma não são necessariamente incompatíveis com fé genuína. Sim, a incredulidade momentânea produz angústia na alma, é verdade. Mas aqui nós estamos falando de alguém a quem não falta fé. Então,
ainda que sejam de natureza espiritual, porque se passam no homem interior, esses sofrimentos profundos da alma, desse tipo aqui, não são todos, mas desse tipo aqui, não são, como se diz, falta de Deus. Exceto no que diz respeito à experiência existencial da ausência divina. Ele não sente a presença de Deus. Portanto, meus irmãos, crentes verdadeiros podem atravessar períodos severos de abatimento, profunda tristeza, desorientação interior e intensa angústia emocional e espiritual. A Escritura não ignora essa realidade, nem a trata com superficialidade. E veja, embora ela possa trazer reações patológicas, reações no corpo, até mesmo a perda da lucidez, a condição em si não é patológica, ela é normal. Ou não é normal sofrer no mundo caído, dominado pelo pecado? Nós temos dado normalidade àquilo que é anormal, porque é fora do padrão de Deus. E temos transformado em anormal aquilo que é normal, porque faz parte da experiência humana de um mundo caído. Agora, olhando ainda para o Salmo, o que é mais perturbador no relato de Emã, talvez, é que ele vê seu sofrimento como vindo do próprio Deus. Verso 6. Puseste-me na mais... Eu sou como aqueles que são desamparados, no verso 5, parte B, das tuas mãos. E ele diz, puseste-me, tu me puseste na mais profunda cova. Tu me jogaste na cova. No verso 7, ele diz, sobre mim pesa a tua ira. E no verso 8, tu apartaste de mim os meus conhecidos. Então, repetidamente, o salmista atribui sua condição ao Senhor. Ele não está falando de enfermidade, embora possivelmente ele estivesse vivenciando enfermidade. Mas o que ele está aqui claramente colocando como causa é o próprio Deus. Então, a sua dor é agravada pela sensação de estar sob a mão de Deus. É como Noemi, quando volta da terra de Moabe, o Senhor descarregou sobre mim a sua mão. E acrescente-se a dor, a perplexidade, porque, diferentemente de Davi, no Salmo 30, que eu mencionei na introdução, Emã não demonstra compreender a razão da sua calamidade. Quando Davi fala no Salmo 30, ao anoitecer pode vir o choro, ele fala, o Senhor fez permanecer forte a minha montanha, e eu achei que eu era alguma coisa, e eu disse, jamais seria abalado, e aí o Senhor voltou o rosto para quebrar o meu orgulho. Mas aqui não existe, ele não compreende a razão da sua calamidade, não há aqui confissão específica de pecado, não há explicação clara para a tribulação, ele simplesmente se vê esmagado por terrores que não consegue entender. E no versículo 7 ele declara, tu me abates com todas as tuas ondas. Observem essa imagem poderosa, porque o sofrimento aqui está sendo retratado como sucessivas ondas de um mar revolto que se quebram violentamente sobre ele. Não há descanso, não há pausa. Uma aflição sucede outra. Mas você pensa que isso é tudo? Não, não é tudo. Além da dor interior, há também isolamento. Verso 8, apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Eu não tenho alguém para cuidar. Eu não tenho alguém para me consolar. Pelo contrário, eu sou como abominação. Eles me olham e a minha situação lhes causa repulsa, afastamento. Bom, irmãos, o sofrimento prolongado frequentemente já produz solidão, mesmo quando a gente tem alguém ao lado. Estar num abismo de depressão nos leva tão fundo na alma que a gente não consegue ter contato com a realidade exterior, nem com aqueles que nos amam. Então, muitas vezes, os que atravessam noites profundas da alma sentem-se incompreendidos, evitados ou até abandonados pelos outros. Mas Emã viveu isso de fato. A sua solidão é mais pesada porque ele vê Deus como sujeito do afastamento dos amigos. Ele se sente preso, cercado, incapaz de encontrar saída. Isso lhe arranca copiosas lágrimas, conforme ele diz no verso 9.
Os meus olhos desfalecem de aflição. Você já chorou tanto que você não consegue encontrar mais lágrimas, nem forças para soluçar? Essa expressão do verso 9 transmite um desgaste contínuo e um esgotamento profundo. Ainda assim, observe o que ele faz. No mesmo verso 9 ele diz: meus olhos já não aguentam mais chorar. Mas ele continua e diz: dia após dia, venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Esse é um dos aspectos mais impressionantes desse salmo, meus irmãos. Porque a fé expressada por Emã, ela não manifesta nenhum tipo de triunfo emocional do tipo, mas eu continuo aqui firme e confiante no Senhor. Eu sei que o Senhor vai me livrar, a prova está grande, mas a gente vai conseguir. Não é isto. Pelo contrário, a fé que Emã expressa não manifesta esse tipo de triunfo emocional. Pelo contrário, ela emerge do esgotamento. Crente, preste atenção. No esgotamento, Deus faz aparecer a genuína fé. E ela não brilha mais em nenhum outro lugar mais do que aí. É muito fácil crer em Deus quando eu sinto sua presença, e maravilhoso é saber que Deus muitas vezes nos faz sentir. Mas crer quando você não sente nada, além de abatimento. Então é precisamente nesse cenário que se destaca a natureza perseverante da fé salvadora. Emã continua falando com Deus no meio das trevas, sem força nenhuma. Ele continua orando sem mesmo perceber alívio. Ele continua buscando o Senhor, mesmo sem compreender os seus caminhos. Reflitam comigo, meus irmãos, talvez aqui esteja uma das mais evidentes, ou das evidências mais profundas da graça sustentadora de Deus na vida de um crente. A permanência do clamor, mesmo quando a alma segue sob densa escuridão. Na verdade, Emã não clamaria se não fosse a graça sustentadora de Deus. Você olha para o sofrimento, ele expressa a angústia, ele está nas trevas, mas você precisa entender que quando ele diz dia após dia, clamo a ti, a fé está brilhando, está emergindo daquela escuridão. E ela brilha mais sob o poço mais escuro. Esta é a noite interminável. E é aí que a fé salvadora se expressa. Em segundo lugar, dos versos 10 a 14, nós vamos intitular esse trecho Quando Deus se cala diante da dor. Quando Deus se cala diante da dor. Depois de descrever a profundidade da sua aflição, Emã passa a expressar aquilo que talvez fosse o aspecto mais doloroso da sua experiência. O aparente silêncio de Deus. Sim, ele já tinha o peso de sentir que Deus o havia colocado naquela situação. Mas muitas vezes Deus coloca, Deus age, Deus explica o que está fazendo. Mas aqui Deus não explica nada. A dor já era intensa, a sensação de não obter resposta do Senhor, portanto, tornava tudo ainda mais pesado. Por isso, nos versos 10 a 12, ele levanta uma série de perguntas retóricas. Ele argumenta com Deus: mostrarás tu prodígios aos mortos? Ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? A sequência de perguntas produz um efeito angustiante, porque Emã insiste diante de Deus a partir das profundezas do desespero, porque como se estivesse a contemplar a própria morte, ele argumenta que se descer definitivamente à sepultura, não poderá mais celebrar publicamente as obras do Senhor entre os vivos. É importante entender o sentido dessas palavras. Emã não está negando toda a esperança futura, nem formulando uma doutrina completa sobre o estado após a morte. Seu argumento é outro. Lembre, naquele estágio da revelação, ainda não estava bem descortinada a natureza da escatologia futura, da escatologia, bíblica.
da vida após a morte. Mas, da perspectiva da adoração pactual do Antigo Testamento, o morto já não participa da congregação dos viventes, nem proclama entre o povo as maravilhas do Senhor. Por isso ele clama: Senhor, se eu perecer, quem anunciará a tua bondade? Agora, observe os termos usados pelo salmista. No verso 11, ele pergunta se a bondade de Deus será anunciada na sepultura. E é aquela palavra hebraica nossa conhecida, hesed, que descreve o amor leal, misericordioso e pactual do Senhor. Esse amor que não abandona. Em seguida, ele menciona a fidelidade divina, traduzindo o termo que comunica firmeza, constância e confiabilidade. Em outras palavras, Emã apela para o próprio caráter de Deus. E o seu clamor está fundamentado na aliança. Graça e verdade, ou bondade e fidelidade, são dois termos pactuais centrais na teologia da aliança. Temos aqui, então, outra rica instrução. Mesmo em meio à escuridão e à sensação de morte iminente, a oração do salmista continua teológica. A sua alma está abatida, mas ainda assim, ele sabe quem Deus é e ele não abre mão disso. A dor não apagou sua compreensão do caráter divino. Eis, meus irmãos, a diferença entre o lamento bíblico e o desespero incrédulo. O desespero, abandona a confiança por se estribar nos sentimentos. O lamento bíblico, luta com Deus em seu caráter revelado. Por isso, depois de argumentar, ele insiste mais uma vez no verso 13: mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã, ou seja, de madrugada, já se antecipa diante de mim, de ti, a minha oração. Eu não vou sair daqui. É o que ele está dizendo. É como Jacó: eu não vou te deixar ir, se não me abençoares. É o Senhor, e só o Senhor, que está me esmagando, que pode me salvar. Eu não posso sair daqui. Já no verso 14, Emã finalmente verbaliza aquilo que o seu coração sente. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? E essa linguagem é a linguagem da experiência do abandono. O salmista sente como se Deus tivesse escondido dele o seu rosto favorável. O Senhor oculta o rosto. Lembra? O Senhor sobre ti levante o seu rosto. E aqui encontramos algo precioso sobre a espiritualidade bíblica. A Escritura nunca nos encoraja a fingir diante de Deus. Emã expressa honestamente a sua angústia. Ele derrama diante do Senhor aquilo que ele sente. Ele sente que o Senhor escondeu o rosto. Então, meus irmãos, observe, no entanto, ele faz isso em oração. E essa é toda a diferença. Porque o Salmo não legitima murmuração incrédula, nem rebelião contra Deus. Ele nos ensina a transformar nossa dor em clamor. Nós podemos até expressar diante do Senhor o nosso sentimento de abandono, desde que não percamos de vista quem Ele é. Por isso mesmo em meio às trevas, Emã continua se dirigindo ao Senhor como Deus da minha salvação. Apesar do silêncio, apesar da sensação de abandono, da ausência de respostas visíveis, ele continua orando, perseverando no clamor. E aqui o Salmo confronta diretamente uma das tendências mais perigosas do coração humano em tempos de sofrimento profundo. Quando, diante de escuridão profunda, pensamos que Deus nos abandonou. E quando assim pensamos, normalmente, até aí é uma experiência ok. Isso pode acontecer, mas quando isso acontece, normalmente o coração abatido começa a desanimar da oração, da comunhão, da busca pelo Senhor. Contudo, o Emã nos ensina, meus irmãos, exatamente o contrário. Quanto mais parece pesado o silêncio de Deus, tanto mais devemos nos aproximar dele, como uma criança que não se cala quando está com fome, aquela que ainda mama. E essa verdade muda tudo, porque o silêncio de Deus nunca significa ausência de Deus. Muitas vezes o Senhor nos faz passar, meus irmãos, por aflições para que aprendamos os seus decretos, como Davi reconhece no Salmo 119, 71.
O silêncio de Deus, ele prova a nossa fé, ele expõe o nosso coração, ele nos ensina a perseverar mesmo quando não vemos imediatamente as suas respostas. E paradoxalmente, até mesmo esse silêncio pode ser instrumento do amor disciplinador e aperfeiçoador de Deus para seus filhos. Mas em terceiro lugar, versos 15 a 18, nós então chegamos ao final do Salmo, a parte final, que nos mostra como o povo de Deus deve atravessar a noite da alma. Como o povo de Deus deve atravessar a noite da alma. Observe que na parte final do Salmo, Emã retoma e intensifica a descrição da sua condição. E agora o texto alcança o seu ponto mais sombrio. Ele fica entre o clamar, questionar, argumentar e descrever a situação. No verso 15 ele declara: ando aflito e prestes a expirar, ou seja, prestes a morrer. Eu estou perto da morte desde morto. Eu sou quase um morto desde novo. Então ele diz: sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Então, ao que tudo indica, sua aflição não era recente. Talvez sua vida inteira fosse marcada por dores profundas. Esse mesmo homem que compôs hinos inspirados, isso torna o salmo ainda mais pesado, porque nós estamos diante de uma interminável noite da alma. Emã afirma estar desorientado, ou seja, ele está atordoado, preste atenção, confuso, desorientação. É uma reação normal para um sofrimento extremo. Eu vou repetir. Desorientação é uma reação normal para um sofrimento extremo. Não há nada de errado com o seu cérebro, ele está reagindo ao sofrimento extremo. É isto que está a acontecer aqui. O sofrimento prolongado, portanto, irmãos, frequentemente produz exatamente esse efeito. A mente se torna cansada, a alma perde o senso de direção, o coração parece esmagado por um peso contínuo, e é claro, o corpo, aqui o cérebro, vai reagir. Você não está assim porque o seu cérebro produziu este e aquele hormônio. O seu cérebro produziu este e aquele hormônio porque você está assim. É diferente. Aqui é muito importante, porque aqui a visão bíblica se distingue da visão humanista. Pode até acontecer o contrário, sim, mas normalmente essa é a ordem. E é por isso que nos versos 16 e 17 ele prossegue dizendo: por sobre mim passaram as tuas iras e os teus terrores deram cabo de mim. Pânico, pavor, eles me rodeiam como água, de contínuo, há um tempo me circundam. Observe comigo que a imagem das águas reaparece. Assim como no verso 7 ele falou de ondas, ele aqui de novo descreve o sofrimento como ondas que cercam e submergem. Não há escape, não há luz no fim do túnel. A angústia o envolve completamente. Então, chegamos ao último versículo. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro, os meus conhecidos são trevas. Essa é a maneira abrupta como termina este salmo. Não há resolução, não há mudança de tom, não há celebração final. A última palavra é trevas. E isso é deliberado. Eu creio que o Espírito Santo quis preservar a tensão do sofrimento sem dissolvê-la rapidamente. O salmo nos deixa dentro da escuridão de Emã. Isso é importante, irmãos, porque impede respostas triunfalistas e superficiais diante da dor humana. A Bíblia é honesta quanto às profundezas do sofrimento neste mundo caído. Mas, ao mesmo tempo, há algo extraordinário aqui. Porque, embora o salmo termine em trevas, ele não termina em silêncio. Emã continua falando com Deus até a última linha. Essa é a evidência da graça sustentadora do Senhor na vida do seu povo. É precisamente aí que está a graça. Não é no alívio, é no clamor que persevera. No mar revolto de angústias,
A fé, meus irmãos, se manifesta como clamor perseverante. E aqui a outra verdade fundamental: a perseverança do crente não depende da intensidade das suas emoções, mas da graça de Deus que o sustenta, mesmo quando ele atravessa a escuridão. Então, à luz do Salmo 88, precisamos considerar algumas implicações, eu avanço para o final, algumas implicações para a vida cristã e para o cuidado mútuo no corpo de Cristo. Em primeiro lugar, meus irmãos, esse salmo nos ensina que não devemos medir a autenticidade da fé pela intensidade das emoções ou pela sensação subjetiva da presença de Deus. Não devemos medir a autenticidade da fé pela intensidade das emoções ou pela sensação subjetiva da presença de Deus. Sensação subjetiva é aquilo que você sente, independente de Deus estar presente ou não. Isso é sempre importante lembrar, porque muitos associam espiritualidade madura a constante estabilidade emocional, entusiasmo contínuo e experiências permanentes de alegria, por causa do mundo hedonista em que nós vivemos. Contudo, Emmanuel nos mostra que há momentos em que a fé verdadeira se manifesta na perseverança silenciosa de um coração que continua clamando mesmo sem conseguir enxergar a luz. O Salmo 88 nos impede de tratar com superficialidade períodos severos de abatimento emocional, angústia profunda, tristeza persistente e intenso sofrimento da alma, porque nem toda alma abatida está em rebelião consciente contra Deus. Há vales escuros cuja profundidade somente o Senhor conhece. E como é que nós sabemos que esse homem não falta fé? É que ele continua clamando, e ele continua clamando e declarando quem é Deus. Ele não mudou a sua confiança. Aqui está a sua maturidade. Então, nem toda alma abatida está em rebelião consciente contra Deus. E isso possui implicações profundas para o aconselhamento bíblico e para o cuidado da alma, porque quantos aflitos já foram esmagados por conselhos duros, precipitados e superficiais? Quantos irmãos sinceros, em meio a profundas angústias da alma, foram tratados apenas com censura, suspeita ou incompreensão? O Salmo 88 nos chama a uma postura mais humilde, mais paciente e mais compassiva. Nós precisamos reaprender a sofrer com os que sofrem. Nós precisamos reaprender a ouvir antes de responder, pois há dores que não são aliviadas por frases feitas ou fórmulas simplistas de autoajuda. Algumas feridas exigem presença perseverante, oração constante, encorajamento paciente e amor sacrificial ao longo do tempo. São duas coisas que geram experiências como depressão ou ansiedade: pecado e sofrimento extremo. E o aconselhamento bíblico reconhece isso. Pessoas que sofreram abuso por anos. E é claro, ninguém é inocente no sentido de que toda reação, ou não há nenhuma reação que seja pecaminosa. Mas o ponto é que algumas experiências de tristeza profunda são fruto do sofrimento extremo que uma pessoa muitas vezes passou. Em segundo lugar, meus irmãos, por outro lado, isso não significa que devemos interpretar a crise emocional reduzindo a mecanismos biológicos ou químicos, como se o homem fosse apenas matéria. Você está assim porque há um desequilíbrio aí no seu cérebro. O Salmo 88 rejeita essa visão reducionista. Emmanuel sofre diante de Deus, ele clama a Deus, ele luta com questões espirituais profundas e ele interpreta a sua dor à luz da relação pactual com o Senhor. O sofrimento humano possui dimensão espiritual real. O homem não é apenas um corpo. Ele é uma criatura moral e espiritual diante de Deus. Também não devemos eliminar a responsabilidade dos que sofrem, mas a responsabilidade aqui não é necessariamente culpa, mas a postura que devemos encorajar diante do sofrimento. Por exemplo, continuar clamando, mesmo quando você não vê a luz. Em terceiro lugar, ao preservar a oração de um homem esmagado pela dor sem alívio, o Senhor Deus nos mostra que há lugar na vida da igreja
na fé genuína para lágrimas, lamento, fraqueza, perplexidade. Porque nós vivemos num mundo caído, nós não estamos no nosso lar. Então, uma espiritualidade que não sabe lidar com o sofrimento profundo da alma torna-se inevitavelmente artificial. Em quarto lugar, o Salmo 88 também nos alerta sobre o perigo do isolamento. Um dos aspectos mais dolorosos da experiência de Emã, que ele menciona 2 vezes, foi sentir-se afastado dos outros. Apartaste de mim os meus conhecidos, e depois, para longe de mim, afastaste amigo e companheiro. Sofrimento prolongado frequentemente leva pessoas ao recolhimento, ao silêncio e à solidão. Por isso, a igreja deve ser uma comunidade que se aproxima dos aflitos em vez de evitá-los. O corpo de Cristo não foi chamado apenas para celebrar junto, mas também para carregar os fardos uns dos outros. E por último, o Salmo nos ensina que existe diferença entre abandonar a fé e lutar pela fé em meio às trevas. Emã não abandona Deus. Ele luta diante de Deus. Ele está corandeu lá na escuridão. E há uma diferença, isso mostra que há uma diferença profunda entre o silêncio da incredulidade e o clamor sofrido da fé perseverante. O incrédulo fecha a boca diante do Senhor. O crente aflito continua derramando diante dele a sua dor, ainda que entre lágrimas e sem alívio algum. Irmãos, o Salmo 88 nos conduz às profundezas da dor humana diante de Deus. Ele nos mostra que há noites da alma extremamente longas, períodos em que o sofrimento parece não ter fim, em que os céus parecem fechados e em que o coração do crente se vê esmagado sob intenso abatimento. E ele termina em trevas, porém ele não termina longe de Deus. Emã continua falando com o Senhor até aí a última linha. Isso faz toda a diferença. Meus irmãos, eu falei que este é, talvez, exceto outra passagem, o salmo mais escuro, ou o trecho mais escuro da Bíblia. E por que ele é o segundo? Porque o primeiro é de alguém que não teve apenas a sensação do abandono, mas que foi abandonado. Nenhum outro sofrimento expressa tanto, nem o de Emã, esse salmo, quanto o sofrimento de Cristo. Ele entrou na noite sem fim do juízo de Deus. Aquela noite foi interminável. Foi interminável. Emã não teria resistido. Só o Filho de Deus poderia passar por isso. De modo que aqueles que nele creem jamais serão abandonados definitivamente pelo Pai. Porque de todos os servos de Deus, apenas ele foi verdadeiramente abandonado. Somente ele entrou plenamente nas trevas da rejeição divina. Foi por isso que ele suou gotas como de sangue. Somente ele entrou. Pois na cruz não apenas ele sentiu o abandono, ele foi abandonado. Ele suportou efetivamente a ira que nossos pecados mereciam. As trevas do Calvário foram reais. E por mais profunda que seja a angústia que um crente passe nesse mundo, ela não vai chegar nem longe daquilo que Cristo passou. Quando ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Não era mera sensação subjetiva ali. O Filho bendito suportava o juízo do Pai em nosso lugar. Amã, portanto, experimentou a sensação do abandono, mas Cristo experimentou o abandono judicial que nós merecíamos. E é justamente porque ele entrou voluntariamente nessa noite sem fim, que aqueles que nele creem podem ter a certeza de que jamais serão abandonados definitivamente por Deus.
O Senhor pode permitir, meus irmãos, que seus filhos atravessem longas e profundas noites da alma, mas nenhuma dessas noites será eterna, porque em Cristo, até o silêncio de Deus é governado por sua graça pactual. E enquanto você está no abismo, enquanto você está sem forças, enquanto você está sufocado, Ele está intercedendo por você, para que sua fé não desfaleça. Então, se você enfrentar essa noite escura, ou estiver enfrentando essa noite escura, não saia daí. Não deixe de clamar. Não saia dos pés do Senhor. Continue clamando, porque Ele continua sendo Deus da tua salvação. Por isso, mesmo quando a dor persiste, mesmo quando a alma parece sem forças, mesmo quando o silêncio de Deus nos assusta, podemos e devemos continuar clamando. Mesmo quando tudo parece escuro e não enxergamos amanhã, podemos continuar nos achegando ao Senhor. Você não vê nada ali, você não consegue ver, mas a sua fé não é baseada no que você vê. Não pode ser baseada no que você vê. Você precisa crer que o Deus diante de quem choramos na noite continua sendo o Deus da nossa salvação. Eu termino com as palavras do teólogo escocês James Stewart. Deus não zomba dos seus filhos com uma noite sem fim. Para cada homem que permanece resoluto enquanto dura a escuridão, surge finalmente a vindicação e a aurora do dia. Vou repetir. Deus não zomba de seus filhos com uma noite sem fim. Para cada homem que permanece resoluto enquanto dura a escuridão, surge finalmente a vindicação da fé e a aurora do dia. Oremos. Senhor Deus bendito, nós queremos nesse momento te louvar pela tua palavra que não nos deixa, Senhor, fugir à realidade, mas nos apresenta a realidade tal como ela é. Obrigado por nos lembrares que a fé genuína e até mesmo uma fé madura não está isenta de passar por momentos de escuridão, de abandono, de pavor, de perda de forças. É possível estar bem com o Senhor e ainda assim sentir-se angustiado. Ensina-nos, ó Deus, que a genuína fé é exatamente aí que ela se manifesta como clamor perseverante, que não abandona a confiança no Deus pactual, no caráter do Senhor. E ajuda-nos a lembrar, Pai, que o abismo não nos destruirá, porque enquanto lutamos, aquele que foi o único a entrar no genuíno abismo de angústias e de terrores infernais, o Senhor Jesus, permanece intercedendo por nós para que nossa fé não desfaleça. Que nele encontremos força e poder para clamar e que também, Senhor, sejamos sensíveis para com aqueles que passam por profundas noites da alma, fazendo-nos presentes, trazendo o consolo que vem da Escritura, sem simplismo, sem julgamento precipitado, mas procurando demonstrar o nosso amor e amparar os fracos. Aplica, Senhor, a Tua palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sacrificial de Deus, o Pai, e a comunhão consoladora do Espírito seja conosco, com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.
Tu és bem-vindo aqui.